Segundo as obras espíritas, é possível que habitantes de outros planetas nos visitem em naves espaciais? Se sim, podem ser do mal? O que a gente pode dizer para o nosso internauta? Eu acho que eu também tenho muita coisa para falar disso aí, mas eu quero fazer um comentário. Ele joga fogo para mim, não pode falar. Não, mas eu quero falar primeiro. Eu nunca conheci um ET, tá, gente? Olha só. Segundo aquilo que a literatura espírita nos apresenta, o desenvolvimento dos espíritos são governados por uma pleiade de espíritos crísticos que coordenam o trabalho dos planetas. E dentro dessa ótica, o presumível é que o desenvolvimento intelectual esteja limitado à possibilidade de livre-arbítrio que os planetas possuam. De tal sorte que um planeta que desenvolve uma técnica para visitar outro mundo, se não tiver o interesse positivo, em princípio, não teria a chancela desses superiores que assim atuam. Então, essa seria a visão inicial, preliminar, que a gente poderia ter. Mas nós não encontramos na literatura espírita nada que vede que um povo perverso possa ter a condição de chegar a um outro local. Não tem uma vedação a isso. Eu poderia fazer um paralelo pálido com o que acontece no nosso planeta. Porque eu poderia dizer assim, Deus não permitiria que um povo inteligente escravizasse um outro povo dentro da Terra. Seria muita maldade que alguém construísse um barco para ir em outro lugar, pegar pessoas e vender essas pessoas. Seria um absurdo. Aconteceu. Quer dizer, dentro do nosso planeta, nós já tivemos inúmeras situações de gente vendendo gente. Exatamente pelo fato de ser mais inteligente, mais astuto, mas não ser moralizado. Então, isso abre a perspectiva de que isso não seja impossível. Então, pela leitura que a obra espírita nos dá, a percepção que se tem é que o governo dos mundos impediria algo semelhante. Mas, na verdade, não tem nada escrito em lugar nenhum que não seja possível que uma determinada comunidade planetária se desenvolva tecnologicamente a ponto de promover uma perturbação, uma maldade no outro orbe. Isso não está descartado. Acredita-se que, pela maneira como as coisas se organizam, há uma contenção tecnológica para que isso não aconteça. Mas, considerando que entre nações isso vem acontecendo, abre a perspectiva de que isso, de fato, também possa acontecer. Não temos histórico, mas não temos vedação na literatura espírita para este fato. Exato. Não, o Espiritismo não fala nas obras de naves espaciais, tá, gente? Mas as obras básicas até, trazem-se essa certeza de que não só a Terra é habitado, que no universo existem seres da criação divina, não foi só na Terra, mas em outros mundos, outros orbes também. Não necessariamente na mesma dinâmica nossa, com a nossa tabela periódica, outras realidades. Também as obras básicas colocam que no processo evolutivo existem mundos, orbes, aonde o corpo não é denso como o nosso. Que as pessoas, elas inclusive têm uma facilidade muito grande e até muito natural delas conseguirem conviver com o mundo espiritual. Mas elas conquistaram isso com a sua evolução moral. Não precisaram mais de corpos de carne que adoecem, que doem, que a gente se rasteja pelo chão, essa coisa pesada. São mais, mas ainda são uma encarnação.
mas eles são mais sutis. Assim como o próprio perispírito, o corpo espiritual ainda é um corpo físico de uma matéria que está essenciada, que acompanha o espírito no mundo espiritual também. Então, sim, existem seres em outros mundos, em outros orbes, no universo, espalhados pelo universo. Eles possuem corpos físicos e eles se desenvolvem não Sim. só moralmente, mas intelectualmente, inclusive com possibilidade de construir máquinas. Então, é claro que seria, com base em tudo isso, não teria como a gente dizer que não é impossível uma nave espacial pousar aqui. Não tem. Pela lógica, utilizando a lógica, sim, é possível. Que se saiba, nunca aconteceu de aparecerem aqui. Mas vamos tirar a nave espacial? Vou contar uma notícia para vocês. Nós temos vários espíritos extraterrestres que visitam a Terra constantemente. Ou vocês acham que Jesus iniciou o seu processo evolutivo aqui na Terra, que ainda não conseguiu alcançar a regeneração? Ele tem o nível evolutivo nosso? Não, ele é infinitamente mais evoluído em termos de moralidade, em termos de intelectualidade. Tanto que ele é o governador. Então, se conclui que ele é um ser espiritual que se desenvolveu, se ele administrou a criação da Terra, o resfriamento da Terra, o início da vida, ele é muito mais do que a Terra. Então, ele é o ser que veio de outras regiões do universo, aonde ele passou pelo seu processo evolutivo que estamos passando hoje, mas há muito mais tempo, é muito mais evoluído, muito mais antigo. Então, ele não é uma alma da Terra, sim, mas que se coloca ao dispor da Terra. Quando nós falamos de almas extremamente evoluídas, como uma Maria de Nazaré, nós podemos concluir a mesma coisa. Ela não está no nosso ambiente evolutivo. Então, não evoluiu aqui, né? Não evoluiu aqui, mas todos nós somos irmãos, é porque a gente tem mania de circunscrever. É o mineiro, é o paulista, é o baiano, é o da terra, é o do X, Y, a gente gosta de dar nome, e os espíritos colocam. Todos nós somos irmãos no universo, é uma só família, com o único Pai que é Deus, é o mesmo aqui em tudo que é lugar aí, das galáxias. Então, nesse sentido, tirando um pouco assim as fantasias de filme, da navezinha redonda pousando e criando problema, esses seres iluminados que se iluminaram em outras regiões estão constantemente aqui para nos auxiliar e nos orientar. As naves são os úteros, né? Sim, inclusive isso, Jesus encarnou na Terra. Através, normalmente, como nós todos encarnamos.